Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O terceiro trimestre de 2024 terminou com 28,4 milhões de pessoas empregadas no agronegócio, de acordo com o Boletim de Mercado de Trabalho no Agronegócio Brasileiro, publicado em janeiro pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o CEPEA. O número representa um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2023. O levantamento considera 4 segmentos: insumos para a agropecuária, produção agropecuária primária, agroindústria, que é o processamento, e agroserviços. De acordo com o documento, a população ocupada no agro respondeu por 26% do total de pessoas empregadas no país. A inteligência artificial vem avançando em diversos mercados e no agronegócio não é diferente. Na semana passada, falamos aqui no programa sobre a criação de um centro que usará essa tecnologia para monitorar a qualidade do leite na Universidade de Passo Fundo. E hoje eu converso com a economista, doutora em agronegócios, professora e palestrante Maria Flávia Tavares, que fala sobre o potencial de transformação das IAs no agronegócio. Tudo bem, Maria Flávia? Olá, tudo bom, Thaís? Bom É um falar contigo prazer. depois de tanto tempo. Verdade, verdade. É um prazer estar aqui. Bom, a inteligência artificial se fala em todas as áreas, em todos os momentos, cada vez mais a utilização dessa tecnologia. E no agronegócio tem um campo grande aí, muitas empresas já se dedicando a observar como a inteligência artificial pode contribuir aí com o setor. Como é que você acha que pode ser o impacto, para a gente começar a nossa conversa, né? Como é que você acha que pode ser o impacto dessa tecnologia, de que forma ela pode trazer mais sustentabilidade, mais competitividade, mais produtividade para o agronegócio? Nós vemos hoje que esse é um setor, né, que a tecnologia vem avançando muito, né, Thaís? Então, hoje está tendo agora, nesse mês, um lançamento, uma nova feira de tecnologia nos Estados Unidos, que está tendo o lançamento da internet, né, da inteligência artificial agêntica, né, que é uma evolução, né, de uma nova inteligência artificial que nós temos a inteligência artificial a generativa, que a gente está acostumado a ter, que é que você coloca os prompts, você tem você o homem, a gente atua mais. Você dá o prompt e você cria um gráfico, você cria um texto. Agora, a inteligência artificial agêntica, o homem não tem tanta ação, ela interpreta, né, os dados, ela interpreta as informações, ela faz análise de dados. Quer dizer, isso vai dar um salto nas informações, né? Um problema que nós tínhamos, assim, nós tínhamos muitos dados e como trabalhar com esses dados, né? Então, ela vem hoje, essa nova inteligência artificial, para trabalhar com esses dados, para trabalhar com essas informações. A gente fala, né, o aprendizado das máquinas, né? Mas isso também, assim, isso vem revolucionar, não só no agronegócio, em todas as áreas, né? Então, é algo que Diferente. vem modificando muito, né, o agronegócio e toda a economia. Agora, explicando um pouquinho melhor essa questão da inteligência artificial agêntica, né, que você mencionou agora. O que a gente conhece hoje, que está acessível aí para a população em geral, é essa generativa do chat GPT, que precisa de alguém para colocar uma pergunta ali ou pedir uma resposta. A agêntica, não. O que é preciso que ela tenha de informação para que consiga trazer esses resultados? Na verdade, a agência, são os agentes autônomos, né? Então, ela mesma vai fazer toda a transformação, entendeu? Então, a NVIDIA, né, que é uma empresa de tecnologia, ela lançou um novo sistema agora, que praticamente ela que vai fazer toda essa transformação. Então, assim, o humano não vai fazer tão parte, né? Não vai ser agentes transformadores da internet. Então, cada vez mais o humano não vai estar fazendo parte desse processo. Isso dá medo ou dá esperança? Tem que saber usar, né, Thaís? Eu acho que tem que saber usar. Então, por isso que eu falo, né? Cada vez mais assim, a gente tem que saber usar, né, a tecnologia, tem que saber usar a inteligência artificial, né? E de uma maneira assim, responsável, uma maneira. Né, você tem que saber usar. Você tem que saber como funciona para não ficar também, né,
fora disso, né? Às vezes dá medo, mas você tem que saber como Sim. funciona. Agora, a inteligência artificial que a gente vê hoje, o próprio ChatGPT, que foi o que popularizou o uso dessa expressão, né? Ele ficou aí famosinho nos últimos anos, mas é uma tecnologia que já existe em centros de pesquisa, em grandes empresas há bastante tempo mais. Qual o tempo que você acredita que essa nova internet, essa nova inteligência artificial demore para chegar nas mãos dos cidadãos comuns e, por consequência, já que a gente está falando aqui de agro, né, no agronegócio? Tá tudo muito rápido, né? As coisas estão muito rápidas, né? Estão dizendo, né, que essa nova tecnologia ela se compara com quando a Netflix entrou no mercado, né? Então ela revolucionou o mercado, né? Então assim é tudo muito rápido. Tem gente já nessa feira que está acontecendo agora nos Estados Unidos as pessoas já estão procurando, né, acesso para ter. Talvez chegue, depende também quem vai pagar, quanto custa, né? Então, talvez 1 ano, 2 anos, não sei, né? Depende, mas assim, isso vai também da capacidade da pessoa querer comprar. Hoje, a questão da internet, né? Quem tem agora aquela conexão mais rápida, quem pode pagar mais, tem mais também, né? Então, Sim. assim, muita gente já está indo buscar. Hoje nós temos grandes, no caso do produtor rural, grandes propriedades já têm acesso à internet, né? Isso é um problema também que a gente vê, né? Que A só os grandes têm conectividade. esse acesso, né? A própria conectividade, você diz, né? Isso. A gente vê que hoje no agronegócio, às vezes, só os grandes têm acesso e os pequenos já não têm tanto acesso, né? Então, isso acaba excluindo o pequeno. Agora, do ponto de vista de uso mesmo da tecnologia, a gente entende, você falou um pouco de aprendizado de máquina, né? Hoje, a inteligência artificial que se usa mais é para interpretação de dados e, né, e pegar todas aquelas informações que o produtor, no caso, já que a gente está falando sobre isso, coloca lá dentro e transformar aquilo em informações úteis na sua atividade de campo. Áreas de colheita, hora de aplicação de um defensivo, né? Onde plantar, ou qual variedade usar, cruzando informações de todo tipo. Com essa nova tecnologia, a máquina, a inteligência artificial vai dizer para ele o que fazer sem ele ter que perguntar, é quase isso? Exatamente. Ela já, nos tratores, nas máquinas, na parte do solo, então ela já vai dando toda a informação. Para os médicos também, para fazer exames, para advogado, para tudo, entendeu? No mercado financeiro também. Hoje nós vemos também, às vezes, na parte de clima também, ela já faz a análise. Né? Então, ela mesma aprende com ela mesma e já vai fazendo toda essa informação. Cada vez mais, o ser humano não vai sendo mais necessário nessa análise. Né? Então, entendeu? Então, isso é algo que já vai ficando mais comum. Então, essa é a evolução dessa nova inteligência artificial. E como é que funciona da parte do produtor, né? Você falou aí sobre custos, não se sabe quanto vai custar. Sempre tem uma parte aí, os maiores produtores ou os mais tecnificados que acabam assumindo primeiro a vanguarda aí no uso de algumas tecnologias. Mas depois, com o passar do tempo, isso vai sendo aí escalonadamente repassado para as demais fatias aí de produtores rurais. E preocupa o entendimento sobre a tecnologia, Maria Flávia, que ele precisa procurar se informar também para conseguir o acesso, né? Na verdade, essa tecnologia ela vai ser, né, ela vai chegar por meio das máquinas que ele usa, né, das colhedoras que ele usa, né, dos tratores, né, dos softwares que ele usa, né, isso aí depois acaba sendo incorporado com o tempo, né, então das empresas que ele vai, né, das startups que ele vai trabalhar, então elas vão acabar incorporando, né, e é claro que isso vai ter um custo. Né? É claro que depois a gente vê que quanto mais pessoas estiverem mais usando essa tecnologia, esse custo vai sendo reduzido. Quem sempre usa a tecnologia, quem começa a usar a tecnologia, os adotantes iniciais da tecnologia, são os que pagam mais por ela. Né? Tem sempre aquele que a gente fala, né? A curva da tecnologia, aquele que paga mais, que quer usar no começo, ele acaba pagando mais por isso. Aqueles que esperam mais para poder usar, eles acabam, né, também pagam menos. Então, assim, é todo na curva de adoção de tecnologia, quem sai na frente paga mais. Então, demora um pouco para poder chegar. Né? Mas o que a gente vê é que isso é uma grande revolução que está chegando agora e que está mudando todo o cenário. Né? Então, hoje a gente vê que o agronegócio, assim como todos os setores, né, da economia, está sendo bem impactado por essa nova tecnologia que é essa nova inteligência artificial.
E como é que é a participação, na sua opinião, Maria Flávia, do agro no olhar dessas grandes empresas? Você citou a NVIDIA, né, que é uma das principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Eles têm esse olhar para o setor ou as demandas vão aparecendo, adaptando uma tecnologia já existente para as peculiaridades do setor? Não, hoje o agro já faz parte, né, do planejamento dessas empresas, porque nós alimentamos o mundo, né, Thaís? Então é importante ter, né, esse olhar, né? Nós produzimos alimentos, então as empresas já têm, já faz parte, né? E essa questão também, né, está muito ligada a essa questão das mudanças climáticas hoje. Então já tem softwares que trabalham com a questão do risco climático e entra muito a questão da agricultura, quando você faz um planejamento, a questão do risco climático, das mudanças climáticas. Então hoje está tudo interligado. Né? Então, isso faz parte do planejamento dessas empresas. Então, isso já tá ligado. As questões das empresas de máquinas agrícolas, de tudo. Hoje tem toda uma conexão. As startups, hoje a gente pega as startups antes, dentro, depois da porteira, tem o agro, já faz parte disso, né? Sim, e cada vez mais vai fazer também, porque as próprias empresas que não são nativas, digamos assim, do setor agropecuário, enxergam já a importância desse segmento como um cliente potencial, né? Exatamente, só que tem uma grande questão que a gente sempre fala, né? O agro é um setor totalmente diferente, né? Sim. Não é qualquer um que pode entrar e vender no agro, né? Tem que conhecer, né? Que a gente sempre fala, né? Que até posso ter falado com você, né? Que que o produtor é o homem que fala com Deus. Então, assim, o agro é um setor totalmente diferente. Então, muitas empresas querem entrar no agro, mas o produtor mesmo, a gente tem que saber como conversar, como falar. Tem a tecnologia, tem um grande potencial, mas é totalmente diferente de um setor, tipo assim, como você vender carro, né? Então, é diferente, né? Então, tem que saber conversar, saber vender, saber se relacionar, né? O relacionamento é a base do agro, né? E as peculiaridades são muito grandes, né? Cada detalhe existente aí implica uma nova funcionalidade, digamos, numa tecnologia. Totalmente diferente, né? O produtor rural gosta de conversar, gosta do relacionamento, né? Então, assim, para você vender algo para o agro, é muito relacionamento, é muita conversa, né? Muita prosa, né? Então, assim, vai muita prosa, né? Para poder chegar realmente a fechar, né, o seu pedido. Então, assim, não é um setor igual aos outros, né? Sim. Agora, você falou antes aí sobre mudanças climáticas, volta e meia vejo suas postagens aí nas redes e nos grupos. Mudanças climáticas é um setor que pode receber muita contribuição aí dessa tecnologia de inteligência artificial. Se fala até em uma mudança de mapa produtivo aí com o passar das décadas em função desse fator. A inteligência artificial vai ter um papel importante aí também, né, Maria Flávia? Exatamente, eu já tenho já de um tempo para cá, né, já tem muitos estudos sobre isso, né, porque o que acontece, né, o risco climático já se tornou um risco físico, né, Thaís? Sim. Então, hoje a gente vê o que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, né, quer dizer, não impactou só a agricultura, né, impactou a vida das pessoas, impactou as empresas de seguro, quer dizer, mudou totalmente, né, e impactou principalmente, hoje está impactando os bancos. Hoje é uma preocupação, né, a questão do risco climático dos bancos centrais do mundo inteiro, né? Então, assim, é uma preocupação. Então, hoje os bancos centrais, os bancos, o risco, o crédito, isso impacta. Então, isso mexe quem? Mexe na tecnologia, mexe no crédito, mexe no sistema financeiro. Então, hoje, isso tudo mexe até que toda uma rede que você tem que trabalhar para poder se precaver, para se antecipar, né? Para prever como você vai como você vai se antecipar a isso para você ter o menor prejuízo. Não, eu estava acompanhando as notícias dos incêndios nos Estados Unidos, na Califórnia. Uma palavra que aparece em todas as notícias é seguro. Eles estão muito preocupados com essa questão do seguro. E o seguro também é uma questão que deve estar presente e certamente as empresas seguradoras e resseguradoras usam a inteligência artificial até para projetar cenários com maior segurança, né? Exatamente, aqui também, né? No Rio Grande do Sul aconteceu isso muito, né? As empresas, as seguradoras, as resseguradoras tiveram também um prejuízo, porque muitas não esperavam o que ia acontecer. Então, hoje, cada vez mais, né, as empresas já estão se precavendo, já estão fazendo cálculos, estudos, né, de estatísticos para poder se antecipar,
né, o que aconteceu, a questão de análise de risco, né? Então, saber, você analisar se aquele potencial, até para você poder dar um crédito hoje, dependendo da região, você vai pagar mais para aquele crédito, o empréstimo vai ficar mais caro, mais barato, dependendo da região que você está. Né? Então, hoje mudou tudo, até aluguel. Você vai comprar um apartamento, dependendo da região, depois de Porto Alegre, é mais caro, é mais barato, dependendo do lugar que você está. Isso tudo tem a ver com mudança climática. Sim. Né? Então, tudo mudou. Agora, só para a gente encerrar, Maria Flávia, como é que, voltando à inteligência artificial, né? Como é que está o Brasil em relação, na sua opinião, em relação ao restante do mundo, no que diz respeito à adoção da inteligência artificial no agro? Olha, eu vejo que o agronegócio hoje, a gente está evoluindo, quer dizer, nós somos os maiores produtores, nós somos grandes produtores de commodities, né? Nós somos, quando a gente pega, né, principalmente o centro-oeste, nós somos muito evoluídos, muito avançados, mesmo por grandes extensões de terra, economia de escala, né, agricultura, realmente grandes produtores. Estamos avançando, mas ainda temos muito que avançar. E eu acredito, assim, que se utilizarmos ainda mais a tecnologia, nós poderemos produzir de maneira mais sustentável, quer dizer, produziremos mais, né, com menos terra. Isso é muito bom para a gente, produzir o quê? De maneira mais sustentável. Então, utilizar a tecnologia dessa maneira, né, produzindo de maneira mais sustentável. A gente tem como fazer isso, utilizar a tecnologia nesse sentido. E nós temos muitas startups, Thaís, tá? Nós temos muitas, assim, temos universidades para poder dar esse apoio, né? Tem muita gente trabalhando nisso, muitos jovens, muitas universidades, temos a Embrapa para dar todo esse apoio, né? Então, assim, temos capacidades, temos potencial para isso, mas é importante o quê? Que o produtor também, né, se qualifique, que o produtor se profissionalize, e eu acredito muito assim na força do sucessor, né? Eu acho que o sucessor que está vindo também com essa força, que os jovens sucessores se mantenham na sua propriedade e se qualifique, porque é ele que vai impulsionar o uso dessa tecnologia, né? Que ele que vai buscar, né, usar essa tecnologia, vai poder produzir mais, usar de maneira sustentável. Né? Eu acredito nisso. O sucessor que vai usar toda essa tecnologia que está chegando. Que bom que os sucessores já são nativos digitais. Obrigada, Maria Flávia, pela tua participação. Valeu. Eu que agradeço, tá? Até a próxima. Até mais. Tchau. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente volta. Até já. A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Saímos daqui e vamos para a Europa com o nosso correspondente Leandro Mariani Mitman, que não está na Alemanha dessa vez. Por onde tu andas, Leandro? Bom, Thaís, a gente continua aqui acompanhando essa, vamos chamar assim, de crise aí da aftosa na Alemanha. A gente vai ficar atento a isso, ver o desenrolar de tudo isso, que tipo de consequência pode ter, inclusive até para a pecuária brasileira, aí, que pode ser, de alguma maneira ser beneficiada. Mas por hora vamos falar de um assunto mais leve aí, digamos assim, um assunto que eu diria saboroso. Eu estou aqui no país chamado de a Horta da Europa, a Espanha. A Espanha ela é uma das 4 maiores agriculturas da União Europeia, aí, junto com a Alemanha, com Itália e com França. E ela se destaca, ela tem um destaque, digamos assim, uma relevância muito grande em vários segmentos da agropecuária. Inclusive, a Espanha é chamada de a Horta da Europa, visto a grande produção de hortícolas, de culturas
de horta, de legumes, de hortaliças e também de frutas. E eu vou apresentar aqui, digamos assim, um breve levantamento, um ranking aí do posicionamento da Espanha dentro da agricultura, da agropecuária como um todo da União Europeia. Primeiro número assim que me chama a atenção é que no ano passado, em 23, segundo a União Europeia, a Espanha foi o terceiro país com agropecuária mais relevante dentro da União Europeia. Ela teve digamos assim, um valor de produção de 15,2% de tudo que a União Europeia produziu em produtos agropecuários. Ficou em terceiro lugar, à frente a França, em segundo, com 16,9%, e em primeiro lugar a Itália, com 17,4%. Ou seja, é um dos três, nesse momento, um dos três maiores países, um dos três maiores agropecuários da União Europeia. Em quarto lugar, a Alemanha, com 13,7%. Mas a Espanha se destaca em algumas produções, por exemplo, em vegetais frescos, que seriam as hortaliças aí. A Espanha, ela é a principal produtora da União Europeia aí, com um volume aí de 23,1% de tudo que a União Europeia produz. A União Europeia produziu em 23 2 milhões de hectares de terras assim, dedicadas a esses vegetais frescos, e a Alemanha produziu 23% de 60 milhões, ou seja, praticamente um quarto dos 60 milhões de toneladas de hortaliças que a Europa produziu. Essa produção saiu aqui da Espanha. Destaque também para frutas como um todo. A Espanha foi a terceira maior produtora aí, com 17,7%. A Polônia ficou em segundo com 19,2% e logo à frente a Itália com 20%. Mas em algumas frutas específicas a Espanha é a primeira colocada. Assim. Por exemplo, em frutas cítricas, eu estou aqui com uma laranja espanhola aqui. A Espanha produziu no ano passado 54% de todas as frutas cítricas da União Europeia. Aí. Digamos assim, uma produção muito relevante, mais da metade, 54,6%. No caso da uva, a Espanha foi a terceira maior produtora de uvas, com 21,5%. À frente está a Espanha, esteve a Espanha com 27,6% e a Itália com 29,7%. Também destaque no caso da pecuária, ainda falando de produções agrícolas, aí, em azeitona, aí, produção de azeite de oliva, aí, inclusive que chega muito no Brasil, aí, a Espanha produziu mais da metade, 50,6% de tudo que a União Europeia produziu de azeite de oliva saiu aqui da Espanha. Né? Isso é algo bastante relevante, como eu disse, tem muito azeite de oliva espanhol aí, à venda aí no Brasil. Mas também em pecuária a Espanha se destaca aí. No caso de frango, a Espanha foi no ano passado a segunda maior produtora, aí, com 12,8% de tudo que a União Europeia produziu em aves. Né? Ficou atrás da Polônia com 20% e à frente da Alemanha com 11,8%. Já em carne suína, a Espanha foi a maior produtora, aí, com 23,6% de toda a carne suína produzida na União Europeia. Aí foram 4,9 milhões de toneladas. Assim. Ou seja, praticamente um quarto de tudo que se produziu em carne suína na Espanha saiu aqui, na Europa, na União Europeia mais especificamente, saiu aqui da Espanha. Né? Em carne bovina, a Espanha também se destaca aí em terceiro lugar no ranking de produção. Foram 10,9% de tudo que se produziu em carne bovina na União Europeia em 23, saiu aqui da Espanha. À frente está, em primeiro lugar, a França, com 20,4%. E em segundo lugar a Alemanha com 15,6%. Em leite, também a Espanha se destaca aí como a segunda maior produtora, 15%. Exatamente 15% do ano passado do leite produzido na Europeia saiu daqui. E à frente só ficou a Alemanha com 19%. E para finalizar, assim, em carne ovina, a Espanha também foi a maior produtora aí com 26,5%. Ou seja, a Espanha é um país muito importante para a produção agropecuária da União Europeia. Eles tiveram um problema bastante grave aí no final de outubro aí, com aquelas enchentes absurdamente intensas em Valência, que se perdeu muito de agricultura e logo se falou que talvez pudesse faltar alguns tipos de hortaliças aí para atender a países, inclusive fora da União Europeia, como o Reino Unido. Foi algo que se comentou. Mas enfim, estamos aqui em Madrid para contar um pouco aí
da dimensão, da relevância do agronegócio espanhol aí para a União Europeia. Até a próxima, Thaís. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.